o Senhor continue te usando, não só hoje, mas para todo sempre. Você continue, Diogo, pastoreando, cuidando de almas, entendendo esse chamado, porque se foi o Senhor que nos chamou, é Ele que vai nos alinhar, vai nos abraçar, e nos dar tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. É tudo contigo, Diogo. Meu irmão, obrigado. Tamo junto. Glória a Deus. Tamo junto. Aqui, fica à vontade. Valeu, pastorzão. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Glória a Deus. Vou contar um segredo para você muito rápido. Pior que hoje a gente tá fazendo uma live aqui, é isso, né? Tô me sentindo muito chique com esse negócio aqui, gente. Deram um negócio para colocar aqui. Glória a Deus. Vou contar um segredo para você. Não deixe os irmãos lá da igreja saber. Nós somos ABC por obediência, irmãos. Porque o meu coração sempre esteve na Mevan, irmãos. Quem conhece a gente sabe que a Mevan é uma casa que nos abençoa muito. Né? Quando a gente conheceu o pastor Felipe através da vida do Davi. Davi, nós temos uma história longa, né, Davi? E quando ele apresentou o pastor Felipe, ainda aqui era o Ministério de Explosão de Fé, né? Mas sempre teve um alinhamento com o Mevan e eu particularmente, irmão, sou muito abençoado por essa casa. Meus irmãos, por tudo aquilo que está sobre essa casa, irmãos. Sobre a unção que está sobre essa igreja, sobre a unção que está sobre o ministério do Mevan, o ministério, irmãos, de ativação, o ministério de avivamento, irmãos. Sempre, irmãos, que eu acesso esse lugar, eu me sinto avivado no Espírito e ativado no Espírito. Amém, irmãos? Então é uma alegria muito grande estar aqui. Me sinto um membro da Igreja Mevan. Glória a Deus. Me sinto um membro da igreja, me sinto parte da família. E eu me alegro com isso. Por ver que a igreja do Senhor está avançando para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? O pastor Felipe falou comigo que vocês estão estudando ou tendo uma série de cultos acerca do tema Espírito Santo. E eu fiquei meditando sobre o que falar sobre o Espírito Santo, irmãos. A Bíblia fala tantas coisas para nós. Mas logo de cara eu consigo assimilar o Espírito Santo, irmãos, com um rio. Com a água que gera vida. E era o que eu queria conversar com você um pouco nessa noite, com uma mensagem com o tema: o raso não é mais o meu lugar. O raso não é mais o seu lugar, irmãos. Eu tenho falado muito na igreja, irmãos, e é algo que o Senhor tem ministrado ao longo desse ano comigo, que o Senhor tem nos chamado como igreja, irmãos. Eu não estou falando como uma instituição, como denominação, não, mas como povo de Deus nessa terra. Como a grande comissão do Senhor, Ele tem nos chamado para viver, irmãos, a profundidade no Espírito Santo. Ser profundo no Espírito Santo, irmãos, não está atrelado a você não faltar um culto. Não está atrelado, irmãos, a você ser o primeiro dizimista de todos. Não, irmãos. Isso é uma ferramenta e claro que é algo muito importante para nós. Mas de fato você ser algo profundo no Espírito Santo, irmãos, vai muito além disso. Onde começa, irmãos, o mergulho no Espírito Santo? Na obediência. Na obediência da palavra, irmãos. Jesus nos ensina no Novo Testamento uma coisa, irmãos. E ele chama os discípulos e olha para os fariseus e diz: olha, escuta o que eles estão falando, porque tem fundamento, afinal eles eram entendidos da lei e da palavra, irmãos. Mas não façam o que eles fazem. O que Jesus nos ensina, irmãos, é que nós precisamos viver o evangelho na prática. Quanto mais você praticar o evangelho, irmãos, mais você vai mergulhar. Quanto mais você obedecer a palavra de Deus, mais você vai mergulhar, irmãos. Não é sobre obedecer, irmãos, quando nós estamos na frente dos nossos irmãos, não, irmãos, é viver uma vida de obediência. Aquilo que Romanos capítulo 12 vai falar para mim e para você, irmãos. Viver de fato um culto racional a Deus. Onde a minha vida e a sua é um sacrifício vivo no altar do Senhor. Muitas vezes nós queremos, irmãos, viver as coisas do Senhor, querer viver a perfeição das coisas do Senhor, viver aquilo que o Senhor nos diz que é agradável e perfeito para as nossas vidas. Mas nós não queremos viver uma vida de sacrifício. E sem sacrifício, irmãos, não tem vida, irmãos. É necessário, irmãos, você se sacrificar, é necessário você obedecer, é necessário você praticar e é necessário você mergulhar, irmãos. Amém? Então por isso nessa noite, irmãos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, do versículo 1 ao 12. Não sei se nesse tempo todo que vocês estão estudando sobre o Espírito Santo, alguém já tenha pregado essa mensagem aqui, acredito que talvez sim. Mas que Deus fale ao nosso coração nessa noite, irmãos. Ezequiel 47, do versículo 1 ao 12.
Amém? Você achou aí? Se você não achou, diz assim, pastor, espera um pouquinho. Amém? Ezequiel 47, do 1 ao 12, vai dizer o seguinte: então o homem me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida então que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, ele mediu 1000 côvados e levou-me pela água, que batia então aonde, irmãos? No tornozelo. Ele mediu então mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava então ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu então mais 1000, agora era um rio, irmãos, que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda, irmãos, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar o quê, irmãos? Andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores de cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, e por onde o rio passar, haverá todos os tipos de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até Englaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, porém todos os meses produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas servirão do que, irmãos? De remédio. Tem sua mão para cá, irmãos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor traga a revelação dessa palavra para nós nessa noite, Pai. Que eu, Diogo, suma Jesus. Que o olhar não esteja em mim, Pai, mas que o olhar esteja firmado em Ti, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos que o Senhor tem derramado essa palavra aos nossos corações, algo que está ligado ao reino de Deus, Pai. Um tempo onde o Senhor tem nos chamado para a profundidade, um tempo que nós precisamos entender como igreja que o raso não é mais o nosso lugar, Pai. Onde nós precisamos mergulhar nesse rio que por onde passa gera vida, que por onde passa gera cura, que por onde passa alimenta, que por onde passa transforma o doente, alcança o cativo, liberta quem está prisioneiro, Pai. Liberta, Pai, o depressivo, o ansioso. Liberta, Pai, famílias, liberta vidas, casamentos, restaura. No nome de Jesus Cristo, fala aos nossos corações essa noite. Assim eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a visão do profeta Ezequiel, no capítulo 47, nos traz algumas percepções. Talvez você já leu esse texto milhares de vezes. Mas eu quero te trazer para 3 percepções que nós podemos tirar desse texto. Que são o que, irmãos? A primeira percepção que nós podemos tirar é uma percepção geográfica desse texto. A segunda percepção que nós podemos tirar desse texto, irmãos, é uma percepção apocalíptica. E a terceira percepção que a gente pode tirar desse texto é uma percepção espiritual desse texto, que é o que a gente mais vai trabalhar nessa noite. Mas explica isso, irmãos, para nós. Explica isso para nós, pastor. Ezequiel vê, irmãos, numa visão, um rio que fluía do trono do Senhor e que por onde ele passava gerava vida, irmãos. E se nós trazemos isso para a área geográfica da nossa vida, ou seja, trazendo isso para a questão terrena, basicamente ele está citando o que ali, irmãos? Está citando o Mar Morto, irmãos. Você já ouviu falar do Mar Morto, sim ou não? Que não há vida, por quê, irmãos? Pelo alto nível do quê? De sal na água. Se você pesquisar o Mar Morto, irmão, se você ficar deitado na água, você não afunda. Você fica boiando na água e você não afunda. Por quê, irmãos? De tamanho nível de água. Chegando, irmãos, basicamente
a ser até 30% mais salgado do que o mar que nós conhecemos e que nós já experimentamos. Então o nível de água é muito grande e nível de sal, irmãos, gigantesco, aliás. Então o que o texto está dizendo, olha, existe uma profecia de que um dia o Mar Morto será alcançado por uma água doce, que será saneada e haverá o quê? Vida naquele local. Hoje em dia, irmãos, já há rumores de que começou a haver vidas lá. Por quê, irmãos? Porque se você não sabe, o Mar Morto ele é o lugar mais baixo da Terra. A média, mais ou menos, é de 400 metros abaixo do nível da Terra. Então, esse tempo atrás, teve uma baixa ainda mais nesse mar, irmãos, e começou a gerar o quê, irmãos? Pequenas covas de água, que começou a gerar o quê? Vidas naquele local. É claro que a profecia não se cumpriu totalmente, mas a gente tem visto já isso acontecendo. Isso é uma visão geográfica, trazendo para o material, irmãos. Amém? A segunda percepção que a gente pode tirar desse texto é uma percepção apocalíptica. Explica isso, pastor. Ezequiel, irmãos, viveu muito antes de Jesus. Alguém que estava vivendo, irmãos, um período de exílio babilônico. Quem está vivendo, irmãos, num período do quê? De cativeiro, vai orar para pedir para Deus o quê, irmãos? Deus, me tira daqui. Mas o Senhor falou para eles, Ezequiel, eu não vou te tirar daqui, eu vou te usar no meio disso. Então ele dá uma visão para Ezequiel, irmãos, que está apontando o quê, irmãos? O milênio. Está apontando o quê, irmãos? A Nova Jerusalém. Está apontando o quê? A eternidade. Acompanha comigo, irmãos, a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 22. Eu vou ler somente o versículo 1 e 2 com você. Esse texto de Ezequiel 47, irmãos, foi escrito há mais de 2.600 anos em média. Já estava apontando aquilo que nós iríamos viver o quê? Na eternidade. Amém? E olha o que diz Apocalipse 22, 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como um cristal, que fluía da onde, irmãos? Do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava o quê, irmãos? A árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Tem alguma semelhança com a visão de Ezequiel, irmão? Sim ou não? Toda. Então não é somente uma questão geográfica, não é somente uma questão apocalíptica, embora está citando aquilo que nós vamos viver no milênio. O dia então que nós seremos o quê, irmãos? Alcançados pela glória de Jesus, nós vamos viver com o Pai na eternidade. Isso é uma promessa para nós, irmãos. E eu fico muito doido com isso, de pensar que alguém que viveu antes de Jesus já tem uma visão dessa, irmãos, sobre um rio que traz o que? Vida. Mas perceba comigo, irmãos, a terceira percepção que nós podemos tirar desse texto, que é uma percepção espiritual, que é o que eu quero trabalhar com você nessa noite, irmãos. Jesus em João, capítulo 7, versículo 38, vai dizer para mim e para você, não precisa abrir, eu leio rapidamente aqui. Ele diz o seguinte, ó: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39, irmãos. Ele estava se referindo ao que, irmãos? Ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito do Senhor ainda não tinha sido o que, irmãos? Dado, pois Jesus ainda não era o quê? Ainda não havia sido o quê? Glorificado. Então esse rio, irmãos, que flui do trono de Deus, representa o que para mim e para você, irmãos? O Espírito Santo. E quando nós percebemos o Mar Morto, irmãos, eu percebo que eu e você, nós éramos como um mar morto, sem vida, sem expectativas, mergulhados num charco de lama, que representa o que, irmãos? O pecado, a transgressão, a desobediência. E o Senhor diz, olha, se você experimentar dessa água, se você experimentar desse rio, você não vai ter mais sede, aquilo que ele falou para a mulher samaritana no poço. Se você experimentar desse rio, você não vai ter mais sede. E eu sempre falo, irmãos, a diferença de mim para você, da mulher samaritana, é que a mulher samaritana foi alcançada em cima do poço. Talvez eu e você, a gente foi alcançado no fundo do poço.
Porque a gente um dia teve um encontro com Jesus. E a gente não estava em cima do poço, irmãos. A gente estava no fundo. Sem perspectiva de vida alguma. Assim como aquela mulher, irmãos, se você não sabe, a samaritana sempre buscava água na primeira hora da manhã. E sempre iam o quê, irmãos? Em várias mulheres. O que essa mulher estava fazendo meio-dia sozinha lá, irmãos? Fugindo da realidade. Fugindo, irmãos, da realidade que ela vivia. Por quê, irmãos? Talvez o caráter estava destruído. Talvez a vergonha tinha tomado conta da vida dela. Talvez não tinha perspectiva nenhuma mais de vida. E estava tentando suprir a sua dor aonde, irmãos? Em homens. Em relacionamentos. Irmãos, não tem problema nenhum você ter um relacionamento, afinal a família é um projeto de Deus. E o casamento é algo que vem do Senhor. Mas o teu marido e a sua esposa não pode ser o teu Deus, porque só existe um Deus. Deus em primeiro lugar, irmãos. Nós não vamos suprir as nossas necessidades em homens e mulheres. Nós não vamos suprir as nossas necessidades em carros, em casas. Não, a gente só supre a nossa necessidade, irmãos, quando eu e você nós somos acessados pelo rio da vida. Quando o Espírito Santo entra de forma clara e direta nas nossas vidas. Por inteiro. Ele entra, irmãos, lavando-nos do pecado, alcançando todas as áreas da nossa vida, irmãos. Nos lavando do charco de lama. Jesus nos diz no Novo Testamento que nós estamos limpos pela palavra. Limpos por quê, irmãos? Porque nós estávamos sujos. O rio que nos acessa, irmãos, vai nos lavando daquilo que não havia vida, que era morto. Agora começa o quê, irmãos? Ter vida. Nós éramos como um mar morto, como uma terra seca, sem vida, vazia, sem perspectiva. Estamos o quê, irmãos? Sendo lavados pelo rio da vida. Então, irmãos, o rio representa o quê, irmãos? O Espírito Santo. Efésios capítulo 2 vai dizer para nós, irmãos, que eu e você nós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões. O que representa transgressão, pastor? Desobediência. A desobediência, irmão, gera o que em mim e você? Morte. Por isso que eu falo aquilo que eu falei no começo. Se você quer ser alguém profundo no Espírito Santo, mergulhe na obediência. Mergulhe no evangelho sendo aplicado na prática. Jesus mesmo falou em João 7,38, se você obedecer e colocar o evangelho na prática, de dentro de você vai fluir o quê? Um rio de vida. Amém, irmãos? Ou seja, irmãos, aquilo que era morto e sem vida começa o quê, irmãos? Viver. A visão de Ezequiel também nos diz, irmãos, que por onde esse rio passar, tudo viverá. É algumas coisas que vai viver, irmãos? Não, é tudo. Tudo que está morto e sem vida, irmãos, volta a viver quando é acessado pelo Espírito Santo. Pastor, eu estou olhando para a minha família e parece que eles estão morrendo. Irmãos, quer que a sua família retorne à vida? Quer ver, irmãos, a tua família avivada no Senhor? Apresente para ela o Espírito Santo. Apresente para ela Deus. Leve Deus para dentro da tua casa se você acha que dentro da sua casa está um espírito de morte. Leve o Senhor para dentro da sua vida, irmãos. Mergulhe nesse rio de vida. Por onde ele passa, irmãos, tudo viverá. Por onde acessa, irmãos, esse rio de vida, tudo vive, irmãos. E mais do que isso, irmãos, a palavra de Deus vai falar no versículo 6 e 7, que por onde esse rio passa, nas margens desse rio, irmãos, começa o quê, irmãos? Terem árvores, que as folhas servem do quê, irmãos? De remédio e de cura. Por onde esse rio passar, há alimento, há vida. O que eu entendo isso, irmãos? Quem são as árvores que estão à margem do rio? Se eu e você nós somos um mar morto e nós somos acessados por esse rio de vida, irmãos, o que isso representa, irmãos? Que aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que estão às margens da nossa vida, irmãos, vão ser afetados pelo quê? Pelo um alimento espiritual, sendo transmitido por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e também serão curados, irmãos. A cura para a nação, irmãos, está dentro de você já, que é o que? O Espírito Santo. Quando você olha, irmãos, para essa geração, você vê uma geração doente. Minha esposa é professora, gente. E a gente vê na escola
Muitas vezes crianças com, às vezes, 35 graus de moletom, irmãos. E aí você olha, ela gosta de moletom. Não, irmãos. Talvez é porque você nunca percebeu que está debaixo daquele moletom. Crianças com, sei lá, 5, 6 anos de idade, 7 anos, se cortando. Por quê? Porque foram abusadas. E aí eu e você olhamos para isso e deixa passar. Assim como talvez aquele sacerdote, aquele levita vindo na parábola do bom samaritano. Não é problema meu, você passa reto. Não, irmãos. A cura para essas crianças, a cura para essas famílias já está em nós. Não tem como, irmãos, você ficar olhando só para dentro. Não, você tem que olhar para fora, irmãos. Porque por onde esse rio passa, irmãos, gera vida. Por onde esse rio passa, irmãos, tem cura. Cura para as nações. Irmãos, nós somos uma geração de médicos. E o Senhor tem levantado o quê, irmãos? Para cuidar dos doentes. Quem é a cura? É Deus, irmãos, é o Espírito Santo. Mas nós devemos levar a cura para esse povo, gente. Apresentar esse rio de vida. Porque Jesus fala para a samaritana, se você beber dessa água, você não somente não terá mais sede, mas de dentro de você vai jorrar um rio de vida eterna. E olha adiante no texto depois, você vai ver que aquela mulher sai dali, irmãos, cheia de vida. E ela começa a falar de Jesus, da experiência de Jesus. Agora, para você falar aí fora, irmão, você precisa estar cheio. Porque se você não tem nada aí dentro, você vai falar do quê, irmãos? Por isso que o raso não é mais o nosso lugar, irmãos. Todo cristão precisa ter uma palavra, irmãos. Eu falo isso para a galera lá na igreja o tempo todo. Irmão, talvez você não foi chamado para pregar de púlpito, mas você deve pregar o evangelho por onde você passa. Você tem que sempre ter uma palavra na ponta da língua, irmãos. Esteja sempre preparado, irmãos, para liberar o remédio na vida de alguém. Você sempre tem que ter um remédio no bolso, irmãos, que representa que é uma palavra dentro de nós, para quando você encontrar alguém doente, irmão, você dizer, olha, eu vou te dar um remédio aqui que um dia me curou. Eu quero te apresentar. E esse remédio é Jesus. O Senhor tem nos chamado, irmãos, para uma nova fase como igreja do Senhor. Principalmente, sabe o que, irmãos? Parar de olhar para dentro das quatro paredes. Perceber, irmãos, que há uma nação aí fora, doente, que há aí fora, irmãos, pessoas. Nesse momento que a gente está aqui, irmãos, tentando tirar a própria vida. Perceber que há jovens, nesse momento, irmãos, tentando encontrar Deus nas drogas. Tentando encontrar Deus no álcool. Tentando encontrar Deus na prostituição. Porque o que eles estão procurando, na verdade, é Deus, irmãos. Mas enquanto você não conhece a verdade, tudo que te apresenta é verdade. Sim ou não? Sim. Aquela é a tua verdade, afinal é a que você conheceu. Mas só existe uma verdade que liberta, irmãos. A verdade é quem, irmãos? A palavra de Deus. Que traz o quê? Libertação e que traz vida, irmãos. Então existe, irmãos, um remédio que nós devemos apresentar para esse tempo. E quando eu falo, irmãos, que o raso não é mais o nosso lugar, você vai perceber que o texto aqui de Ezequiel 47 nos diz que o anjo leva Ezequiel pela água e apresenta para Ezequiel 4 níveis, irmãos. Que níveis são esses, pastores? Os níveis de fé que eu e você nós temos, irmãos. Se o rio da vida é o Espírito Santo, nós precisamos cada vez mais o que, irmãos? Mergulhar e caminhar cada vez mais sentido ao profundo. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Nesse tempo tem um monte de gente mergulhando no mar. Tem muita gente mergulhando no rio da vida. Mas também tem muita gente que está às margens do rio olhando o povo. Sabe o que isso representa, irmãos? É que tem muita gente vendo as outras pessoas tendo experiências com Deus e fica se alimentando da experiência dos outros. Não, irmãos, o Senhor está te chamando para você ter a tua experiência com Ele.
Não é para você ir para o YouTube e ver movimentos de avivamento por aí que está acontecendo. Não, irmãos. O Senhor está falando para você, viva o teu avivamento. Tem um povo mergulhado no rio da vida, no Espírito Santo. E o teu lugar, irmãos, não é a margem. O teu lugar é o quê, irmãos? Mergulhado nesse rio de vida. Você vai ver o texto aqui comigo, irmãos. No primeiro nível aqui, o anjo mostra para Ezequiel, irmãos, o primeiro nível que representa o que? As águas no tornozelo. Quando então ele mede 1000 côvados e leva Ezequiel pela água. O que representa, irmãos? As águas no tornozelo, irmãos. O conhecimento inicial. Glória a Deus, pastor, eu conheci Jesus agora. Estou dando meus primeiros passos nesse rio da vida. Glória a Deus por isso, irmãos. Talvez você está começando a ler a Bíblia agora. Talvez você está conhecendo um pouquinho da palavra de Deus. Mas não pare aí, irmãos. Tem mais. Não entre nesse rio, irmãos, e fique somente no raso. Não, continue andando, irmãos. Continue caminhando e continue indo o quê? Ao mais profundo. O segundo nível, irmãos, está lá no versículo 4. Então o anjo mediu mais 1000 côvados e me levou pela água que chegava o quê, irmãos? No joelho. Representando o quê, irmãos? O segundo nível da fé. O que isso representa para nós, irmãos? Que quando você caminha um pouquinho mais no Espírito Santo, que representa o rio da vida, você então vai ser acessado por um lugar onde a água já começa a bater no joelho. O que isso representa, pastor? Duas coisas. Se está batendo no joelho, irmãos, você já está entrando no nível de uma oração, irmãos. De joelho no chão. Mas a água pelo joelho também começa a molhar as vestes, irmãos. Ou seja, irmãos, você começa a ser acessado pelo quê? Pela santificação, irmãos. Afinal, irmãos, todo cristão precisa buscar o quê? A santidade. Então o segundo nível, irmãos, é o quê, irmãos? A água pelo joelho. Perceba comigo o terceiro nível, irmãos. Então o anjo mediu mais 1000 côvados e me levou para uma água que já batia o quê? Na cintura. O que representa, irmãos? As águas na cintura. Aqui já começa a representar o quê, irmãos? Um comprometimento ao serviço. Um comprometimento, irmãos, com as coisas de Deus. Porque os lombos simbolizam o quê? Força, irmãos. E esse nível nos mostra o quê, irmãos? O maior equilíbrio. Mas ainda assim, nós podemos o quê? Nos apoiar no chão. Ou seja, irmãos, você ainda tem um pouco do controle das coisas. Mas o Senhor não te chamou para ficar aí ainda não, irmãos. Tem mais. Então diz que o anjo mede mais 1000 côvados. Então o versículo 5 vai dizer, então o anjo mediu mais 1000 côvados, mas agora é num rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar o que, irmãos? A nado. Era um rio que não se podia atravessar mais o que, irmãos? Andando. Você já não conseguia mais colocar o pé no chão. Ou seja, irmãos, aqui você já não tem mais o controle das coisas. Aqui você vai precisar mergulhar e confiar. Sabe por que é tão difícil, irmãos? Muitas vezes nós mergulharmos na profundidade. Porque o Senhor vai dizer o seguinte, olha, negue-se a si mesmo, a tua vontade. Carregar a cruz, irmãos, não é o maior desafio da vida cristã. Porque tem um monte de gente por aí fora que não conhece Jesus e está carregando um monte de cruz, irmãos. O pior é negar a si mesmo. Satanás é um inimigo para nós, sim, irmãos. O tempo todo. Mas você também tem um inimigo chamado você mesmo. Que todo dia você olha no espelho e você precisa negar as suas vontades. Porque se você quer viver profundidade no Senhor, irmãos, você precisa negar quem você é. Mergulhar nesse rio onde você não consegue mais colocar o pé no chão e confiar, irmãos. Por quê, irmãos? Porque as maravilhas de Deus não estão no raso, irmãos. As maravilhas de Deus estão na profundidade. O oceano, trazendo para uma questão bem física e geográfica para nós, o oceano, irmãos, tem muitas coisas lá que você não conhece, que eu e você não conhecemos. Porque, irmãos, são ocultas para nós, porque a gente só consegue olhar por cima. A gente só consegue olhar pela o quê? Pela superfície. A mesma coisa na vida espiritual, irmãos. Tem coisas na profundidade que você ainda não conheceu em Deus, que você nunca experimentou,
Mas pastor, eu estou 20 anos dentro da igreja e já estou cansado, irmãos. Tem coisa no Senhor que você ainda não experimentou. Tem níveis no Senhor que você ainda não acessou. Por quê? Porque talvez você se acostumou com o raso. Irmãos, o Senhor quer te usar para curar uma nação. O Senhor quer te usar como ferramenta na mão dele. Mas ele vai usar aqueles que estão mergulhados, irmãos. Porque é lá que estão as coisas sobrenaturais. Pastor, eu não vejo mais milagres, sinais e prodígios na igreja. E aí, às vezes, eu escuto um monte de gente pregando por aí dizendo, mas é que nessa geração, Deus está usando as coisas diferentes agora. Pelo amor de Deus, gente. A palavra de Deus mudou. Não é porque nessa geração agora as coisas são diferentes. Agora os demônios não caem mais. Não se manifestam mais. Porque agora o mundo espiritual está diferente. Não, irmãos, não mudou nada. Sabe por que a gente não vê mais isso acontecendo, irmãos? Porque a gente anda no raso. Tudo é raso, irmãos. A igreja virou uma agenda para você, quase uma academia. Que a gente coloca lá, tá pago. A gente gosta de bater foto na ceia, eu também gosto, irmãos. No dia da ceia, botar até que o Senhor venha, a gente bota a foto da ceinha bonitinho. Glória a Deus por isso. Mas precisa haver verdade, irmãos. E precisa haver o quê? Profundidade. Não é, irmão, somente mais um culto. É o culto. Eu não venho assistir o culto. Eu venho cultuar ao Senhor. Eu não venho assistir um espetáculo. Você não está aqui assistindo um artista, irmãos, falando com você. Não, irmãos. Nós estamos aqui cultuando a Deus juntos. Nós somos o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Você não vai à igreja, você faz parte da igreja. Tá, pastor, e se eu não quiser ir no culto hoje? Tem como amanhã de manhã, irmão, você sair de casa e trabalhar sem o braço? Sim ou não? Tem ou não? Vai fazer falta ou não vai? Vai! E você não acha que você faz falta no culto de Deus aqui? Você acha que você não faz falta quando você não vem? Mas pastor, eu sou o cara que entrega água lá na porta. Faz falta, irmãos, porque você faz parte do corpo. Por quê, irmãos? Porque nós estamos sempre vivendo no raso. Os nossos relacionamentos são rasos. Nós conhecemos uma pessoa, nós conseguimos andar próximo dela até o quê, irmãos? Até a gente conhecer ela. Quando a gente conhece e começa a gerar algum tipo de profundidade, a gente troca por outro, porque a gente começa a ver o quê? Os defeitos. Porque os defeitos estão aonde? Na profundidade. E aí a gente vai e troca. Por quê? Porque os nossos relacionamentos são rasos, as nossas amizades são rasas, o nosso tempo de trabalho nas empresas são rasos, é a geração do raso. Mas não tem como você transferir isso para a coisa do Senhor, irmãos, para as coisas de Deus. Não, irmãos, o Senhor fala assim, profundidade, meus filhos. Profundidade, igreja. Profundidade. Quer ver sinais, maravilhas, avivamento acontecendo na tua vida, irmãos? Mergulha no mais profundo, porque é no profundo que estão essas coisas. Pastor, eu quero ser usado pelo Senhor. Mergulha na profundidade, irmãos. Isso não tem como eu fazer por você, não tem como o pastor Felipe fazer por você. Não, irmãos, você precisa fazer. Não tente terceirizar aquilo que você deve fazer, irmãos. Porque o rio está na tua frente. Mas você precisa escolher, irmãos, mergulhar ou não. Quando o anjo vai dizendo para Ezequiel, e mediu mais 1000 côvados, Ezequiel podia dizer assim, não quero ir. É claro que é uma visão, irmãos. É claro que é uma visão. Mas imagine Deus te chamando para ir para mais 1000 côvados e você diz assim, não, aqui não, eu não quero. Irmãos, tem muita gente rejeitando o chamado de Deus nesses dias. Eu não sei, irmãos, para quem eu vou falar isso nessa noite, mas talvez o Senhor está te chamando para a ativação do teu ministério, que você deixou para trás, o Senhor está te chamando para ir no mais profundo e você está dizendo, Senhor, eu não quero. Ele está chamando, meu filho, anda um pouquinho mais profundo. Não quero. Porque isso aqui vai gerar serviço para mim, eu não quero. Porque isso aqui vai gerar para mim trabalho, eu não quero. Porque para isso aí eu vou precisar me comprometer, eu não quero. Tudo bem, é a sua escolha, irmãos. Mas nunca reclame, irmãos, de não ver as coisas sobrenaturais de Deus acontecendo na tua vida.
Por que o nível mais profundo é tão difícil, irmãos? Porque você vai precisar largar a mão das coisas, do teu controle das coisas. Nós queremos ter o controle de tudo, irmãos. Tudo precisa estar nas nossas mãos. Quem é extremamente organizado mesmo fica em choque. Porque uma das coisas que Deus vai trabalhar na tua vida, irmãos, é se você faz plano, o plano dá errado. Por quê? Porque não é o teu plano, é o dele que dá certo. Se você projeta uma coisa, o teu projeto dá errado. Tudo isso ele faz, sabe por quê, irmãos? Para te mostrar que quem está no controle de todas as coisas é ele, não é tu. Por isso que é tão difícil, irmãos. Mas é o que o Senhor tem nos chamado, o raso não é o nosso lugar, irmãos. Não dá mais, igreja, para viver no raso. Aqueles que têm ouvidos, ouçam, irmãos, o que o Espírito Santo diz à igreja. É tempo de profundidade. É tempo de profundidade. É tempo de joelho no chão. É tempo de jejum. É tempo, irmãos, de dedicação. É tempo de serviço, igreja. É tempo de mexer, irmãos, o arado. Irmãos, olha para o seu lado aí onde você está sentado. Tem um monte de cadeira vazia, irmãos. O que isso representa? Eu sempre falo isso lá na igreja, irmãos. Para nós, é o nosso papel, irmãos, colocar um monte de gente doente aqui, irmãos, para ser curado. Levar a cura através do que, irmãos? Da palavra de Deus. É o nosso papel, irmãos, levar o evangelho adiante. Mas se você está no raso, como é que você espera, irmãos, que quem está próximo de você esteja no profundo? Não existe, irmãos. Porque quem está lá dentro do mar, irmãos, chama os outros para dentro do mar. Quem está mergulhado no rio, chama os outros para mergulhar também. Eu não vou me estender, irmãos, nessa noite. Mas é isso que eu quero deixar para você nessa noite, irmãos. O raso não é mais o teu lugar. Que amanhã, no nome de Jesus Cristo, amanhã de manhã, irmãos, você acorde com essa mensagem no seu coração e na sua mente. E que o Senhor comece a te incomodar, irmãos. Que o Espírito Santo venha com incômodo dentro de você para a mudança, irmãos. Para que você mergulhe ainda mais. Para que você vá mais profundo, irmãos. Leia mais a palavra, irmãos. Abre a palavra de Deus e deixa o Senhor falar com você. Abra a palavra de Deus e diz, Senhor, fala comigo. Ora mais, irmãos. Jejua mais. Busque mais. Tem um rio de vida, irmãos, passando na minha frente e na sua. Nós precisamos mergulhar, irmãos, de cabeça. Quanto mais a gente mergulha, irmãos, mais a gente vai viver as coisas loucas em Deus. E quem quer viver as coisas loucas do Senhor, irmãos? Eu quero, irmãos. Eu quero ver as manifestações do Senhor de glória. Eu quero ver, irmãos, uma igreja viva. Nunca foi, irmãos, sempre falo isso na igreja lá, nunca foi um sonho para nós, irmãos, que disse Felipe. O que mais há no nosso coração não é uma mega igreja, não, irmãos. Para mim, pelo menos, não é. Mas eu sonho de ver uma igreja viva no Espírito Santo, irmãos. De pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas que não vêm cumprir uma agenda, mas vêm para o culto para adorar, para mergulhar num ambiente de glória, uma igreja mergulhada no profundo, uma igreja de oração e de jejum, uma igreja de manifestação da glória de Deus. É isso, irmãos. Apostasia, irmãos, não é igreja vazia, irmãos. Apostasia é igreja cheia de pessoas vazias. Cheias de pessoas no raso. Porque qualquer coisa é motivo para não ir, irmãos. Tem até um videozinho rolando na internet agora. O Coliseu não parou a igreja. O pastor olhando o irmão no dia de chuva, né? Faltando o culto. O Coliseu não parou a igreja, mas a chuva parou, irmãos. Sabe por quê? Porque está no raso. Não estou falando para você ser um louco de igreja, não, irmãos. Mas se qualquer coisa tem te roubado e você está na casa de Deus adorando, irmãos, pense nisso. Talvez você está vivendo a sua vida no raso. E o Senhor está falando para você nessa noite, meu filho, tem um nível mais profundo para você. Vamos em frente. Vamos lá dar passos ao mais profundo. Vamos lá dar passos àquilo que tem preparado para você. Você sai daqui, irmãos, ativado no Espírito. Ativado em Deus e diz, Senhor, eu quero viver o mais profundo, irmãos. Mergulhe, irmãos, de cabeça. Mas, pastor, eu não sei o que tem lá no fundo, irmãos. Pode ter certeza, irmãos.
que o que tem lá, irmãos, é muito melhor do que tem no raso, irmãos. Glória a Deus. Se coloque de pé, irmãos. Queria orar com você. Não vou me estender. Quero orar com você, irmãos. Talvez nessa noite o Senhor falou ao seu coração, irmãos. Que nessa noite o Senhor falou ao seu coração e de alguma maneira o Senhor tem te incomodado nesses dias para isso. Para ir mais profundo. Talvez você está se vivendo, sabe, no modo que a gente chama de modo automático das coisas, irmãos. Você ora porque tem que orar. Você vem ao culto porque tem que ir. Talvez você entrou num automático na tua vida, irmãos. E não é aí, irmãos, o lugar. O lugar, irmãos, é o quê? É algo vivo, irmãos. Não é cumprir uma agenda, não é cumprir uma tabela, irmãos. E o Senhor tem te incomodado nesses dias, meu filho, vamos para o mais profundo. Vamos mergulhar num nível mais profundo. Sai do raso. Talvez você tenha orado nesses dias, irmãos, pedindo para Deus te usar, irmãos. Como uma ferramenta na mão dele. Você tem pedido para o Senhor te dar dons, vocações, liberar qual é o seu chamado, o seu propósito maior. Senhor, parece que eu não tenho um propósito, parece que eu não tenho um chamado, não sei por qual motivo o Senhor me chamou. E o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, irmãos. Você quer saber, irmãos? Mergulhe no mais profundo. Saia do raso, porque o raso não é mais o teu lugar, irmãos. Se você é essa pessoa, irmãos, eu queria orar com você. Você que nessa noite sentiu, pastor, eu quero ir mais profundo. Não quero mais viver no automático. Eu não quero orar por orar, eu não quero vir na igreja mais por vir, não. Eu quero experimentar daquilo que está lá na profundidade no Senhor. Eu quero mergulhar nesse rio de vida que por onde passa tudo vive. Eu quero mergulhar da vida. Quero mergulhar nesse rio que o Senhor falou aqui. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, irmãos, fique na paz. A gente vai orar por você, irmãos. Mas se você quiser ficar no seu lugar também, quiser colocar a mão no seu coração, irmãos, fique na paz com isso. Queria orar com você nessa noite. Todos nós devemos estar na profundidade, irmãos. Todos nós. Esse é o nosso lugar, irmãos. A visão de Ezequiel mostra 4 níveis, irmãos, mas eu entendo uma coisa. A gente nunca chega no último nível, irmãos. Sempre tem mais em Deus. Sempre tem mais. Aquele que ora 10 horas por dia, irmãos, daqui a pouco vai orar 12. Aquele que jejua 3 vezes por semana, daqui a pouco vai jejuar 4. Aquele que lê a palavra todos os dias, daqui a pouco vai cada vez mais ler mais, vai mergulhando cada vez mais, porque quanto mais você mergulha, mais vivo você vai ficando, irmãos. Quanto mais você vai mergulhando, mais você vai sendo ativado, mais você vai sendo experimentado pela glória do Senhor, irmãos. Aleluia. E mais você é avivado, irmãos. Senhor, nós oramos nessa noite, Pai. Eu oro pelas vidas que aqui estão, Pai. O Senhor tem nos chamado como igreja nesse tempo, Deus, para a profundidade, Pai. O raso não é mais o nosso lugar, Senhor. Nós declaramos que nós queremos, Deus, ir ao mais profundo, Pai. Mergulhar, Deus, na profundidade do Teu Espírito Santo, Jesus. O rio representa, Pai, o Teu Espírito que por onde passa, Deus, lava, Pai. Que por onde passa, cura. Que por onde passa, Deus, traz alimento, traz vida, traz transformação, traz restauração, Jesus. Eu oro, Deus, pelas vidas que estão aqui nessa noite, pelas vidas que colocaram a mão no seu coração, Pai, nessa noite, e que querem dar um passo, Pai, de fé, para um próximo nível, Pai, na fé. Talvez tem pessoas aqui, Senhor, que está há anos dentro da igreja e nunca experimentou das coisas sobrenaturais em Ti, Pai.
Que no nome de Jesus Cristo o Senhor venha com uma porção nova nessa noite, Senhor Deus. Um chamado, Deus, a caminhar para a profundidade, Pai. Um chamado para mergulhar num rio de vida que está diante de nós, Jesus. Que Teu Espírito Santo comece a incomodar a vida dos irmãos, Pai, que estão estagnados, Pai. Que entraram no automático na fé, Jesus. Que estão acostumados com o raso, Jesus. Aqueles que a Bíblia está lá no canto da casa, abandonada. Que Teu Espírito Santo comece a incomodar a leitura, Pai. E que no nome de Jesus Cristo, quando eles abrirem a palavra, Deus, as palavras irão saltar da Bíblia aos olhos, Pai. Servirão de alimento, trarão vida, Jesus. Novas línguas, Jesus. Dons. Manifestações espirituais. Profundidade em Ti, Pai. Senhor, nós seremos uma geração avivada no Espírito. Nós seremos uma geração, Pai, não de fracasso, Jesus. Mas no nome de Jesus Cristo nós seremos, Deus, uma geração, Pai, de o quê? De profundidade em Ti. Aviva, Pai, aqueles que estão, Deus, estagnados na fé, Pai. Aviva aqueles que estão cansados. Aqueles que estão sobrecarregados no nome de Jesus Cristo, Jesus. É o que eu oro nessa noite no nome de Jesus Cristo, Pai. Glória a Deus. Queria orar pelo meu irmão aqui.